mais você se conhece, você conhece o valor das suas coisas, você se valoriza, você fala assim, poxa, isso aqui não cabe mais pra mim. Fala, meus escolhidos, sejam muito bem-vindos ao Escolhidos à Mesa. Hoje a mesa foi preparada para falar sobre identidade, valor e propósito. O tema de hoje é mulher virtuosa. O nosso versículo base está em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, onde achará? O seu valor muito excede-se ao de rubis. Em um mundo que tenta definir o que é ser mulher todos os dias, Deus já estabeleceu um padrão que não se baseia em aparência, mas em essência. Ser uma mulher virtuosa não é sobre perfeição, é sobre construção, sobre caráter, fé e dependência de Deus. Talvez hoje Deus queira lembrar a alguém o que é carregar o seu valor, a sua identidade, a mulher que está sendo formada nesse processo. A mesa já está pronta, sente-se conosco e a escolhida mesa de hoje é a Manu. Olá, gente, prazer, Anne, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com Eu vocês. Pra gente falar desse tema que é maravilhoso, que é um tema muito importante, essencial, tem se perdido nos dias de hoje, né, infelizmente. Então é o que eu gosto de falar, é o que eu falo no meu Instagram, no meu dia a dia, é o que eu venho aprendendo, aplicando na minha vida, ensinando outras mulheres também. Então, vamos nessa. Gente, aproveita, siga, viu? Vou deixar o arroba dela aqui, que todos os dias a gente é renovada com a palavra poderosa. E antes de continuar, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, manda para aquela mulher que precisa de uma resposta, de um recomeço, porque hoje estamos fortes. O que significa uma mulher virtuosa nos dias de hoje? Então, eu trouxe a Bíblia, né? Porque o termo virtuosa vem da Bíblia e tudo que a gente precisa tá aqui. Tem como você falou, tem um versículo base, tem um capítulo que fala só sobre a mulher virtuosa, então não podia tirar de outro lugar que não fosse daqui. Com certeza. Né? Então, pra mim, ser uma mulher virtuosa hoje é uma mulher que carrega os valores que Deus diz que nós somos. A Bíblia fala aqui no versículo 10, como é difícil encontrar uma boa mulher. Tá na Nova Tradução, né? Mas aí diz aqui, ela vale muito mais do que pedras preciosas. Então, observe que aqui está falando de identidade, fala do valor dessa mulher, fala de pedras preciosas. Será que você aí que está assistindo, você tem se tratado como uma mulher preciosa? E será que como é que você tem permitido as outras pessoas te tratarem? O seu namorado, o seu marido, as pessoas do seu trabalho. É muito fácil a gente dizer, eu sou virtuosa, mas você tem agido, por falar fácil, né? De fato, como uma mulher virtuosa. Como uma mulher virtuosa, uma mulher que segue a palavra de Deus, uma mulher que tem valor, que se respeita, uma mulher que se ama, porque a gente tem que se amar. Né? Às vezes o pessoal fala, é papo de coach, se ama, mas não é, gente. Se Deus nos ama e pra gente cuidar daquilo que Ele fez, a gente tem que se amar. Então, a gente tem que se cuidar, se respeitar, saber a identidade que nós somos. E como é que a gente sabe a identidade que nós somos? Olhando pra Ele. É Ele que diz o que nós somos. É verdade. Então, isso é ser uma mulher virtuosa, é andar de acordo com os princípios do Senhor. E a gente vai decorrendo, não vou falar tudo agora, não vou falar aos poucos. Esse padrão de Provérbios 31 é possível ou é inalcançável? É totalmente possível. As pessoas olham assim, às vezes dizem, meu Deus, eu nunca vou ser essa mulher. Olha só, vou ler o próximo capítulo. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. É possível um marido confiar na mulher? É possível. É possível, é totalmente possível. Então, será que você é uma mulher confiável? Aí a gente tem que ler a palavra de Deus,
olhar detalhadamente, né? Meditar em cada versículo e tentar colocar isso na nossa vida. Será que meu marido confia em mim? Será que eu sou confiável? Ou eu saio falando mal do meu marido para todo mundo na rua? Ou eu chego para minha mãe para falar mal do meu marido? Será que eu sou confiável? Gente, isso é um problema que deve ser analisado. Não vale a pena. Porque a gente depois perdoa, porque perdoamos qualquer falha ou algo do tipo. Exatamente. E as pessoas não conseguem perdoar. E aí fica aquela coisa, aquele mal-estar, aquele desconforto quando chega a pessoa. Exatamente. A gente tem que conversar com Deus. Exatamente, conversar com Deus, o único. Então, o primeiro ponto é ser confiável. Você é confiável. Outro ponto que tem aqui, ó, em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Olha só. Observe, não é só final de semana, só no culto, não é tempo. Todos os dias da sua vida. Ela faz o bem ao marido dela. Porque eu voltei pro marido, né? Porque aqui tá falando de marido, mas pode ser pra tudo. Todos os dias a gente faz o bem às pessoas. Não só as pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu acho legal, ou que me retorna de alguma forma, não. É todo mundo. Agora tem uma diferença entre ser bondosa e ser boazinha. Bondosa é uma coisa, ser boazinha é outra. Porque boazinha é aquela mulher que faz de tudo por todo mundo, ela é como se fosse um tapete para as pessoas passarem, ela nega muitas vezes as suas vontades para fazer a vontade do outro. Muitas vezes a sua casa tá lá bagunçada, mas você vai pra rua socorrer pessoas, fazer tudo por todo mundo enquanto a sua vida tá bagunçada. Então não faz sentido. Não faz sentido você com a sua vida bagunçada, com seu casamento bagunçado e você querer ajudar o outro. Exatamente. Então primeiro a gente arruma a nossa casa. Então é possível? Respondendo a pergunta, é possível. Sim. É só olhar para a palavra de Deus e olhar para nós e ver o que a gente pode mudar. Que tá igual ao oposto, desmiuçando a palavra. Exatamente. Como uma mulher pode encontrar sua identidade em Deus? Então a nossa identidade ela é composta pelo aquilo que Deus fala, né? O que Deus fala sobre nós? Deus, tudo que Ele fala está aqui na Bíblia. Deus fala que nós somos amadas. Deus fala que nós somos favorecidas. Deus fala que nós somos fortes. Deus fala que nós somos virtuosas. Então, como encontrar essa identidade em Deus? Fortalecer a nossa identidade na palavra. Tudo está aqui na palavra. E a gente tem outros, por exemplo, a nossa nacionalidade também faz parte da nossa identidade. Sim. De onde nós viemos faz parte da nossa identidade. De quem somos filhos também faz parte da nossa identidade. O seu cabelo é sua identidade, é sua cor. Então tem um conjunto de coisas que formam a nossa identidade. Mas a nossa identidade principal, ela está na palavra de Deus. O que Ele fala sobre nós. E muitas mulheres têm vivido muito triste porque elas não têm se apropriado daquilo que Deus já estabeleceu. Já estabeleceu. Nós já somos. Eu mesma estou gestante, gente. E o que eu estou vivendo mais agora, o sintoma maior da gravidez para mim é indisposição. Eu me sinto muito cansada. Muito cansada. E aí, se a gente não vigiar, a gente fala assim, eu tô preguiçosa, sabe? Mas não é preguiçosa. Meu marido fala que preguiça é do diabo. Não é preguiça. É indisposição. Então, a forma da gente se comunicar vale também. Né? Vale também. É sobre a nossa identidade. Então, porque é o poder da palavra. É, né? O poder Minha líder fala muito sobre isso. Que ela não gosta de falar assim, estou cansada. Porque acaba vestindo isso. É verdade. Você acaba vestindo, tô cansada. Quando você vai ver, você realmente está cansada pelo poder da palavra que você estabeleceu. Exatamente. É verdade. Então, eu sou forte, eu sou amada, eu sou perfeita. A Bíblia fala que nós somos perfeitos. Se Ele é perfeito, nós também somos. Nós somos santas, santificadas. Aí o pessoal do mundo fala assim, você é santinha? Não sou santinha, eu sou santificada pela palavra. Os meus pecados foram apagados. Justificada. E olha, você que está me assistindo que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, faça esse voto. Faça essa entrega ao Senhor para que você seja justificada, porque santos são aqueles que entregaram a vida ao Senhor.
Se você quer ser justificado, entregue a sua vida ao Senhor, para que a sua identidade seja fortalecida. Aqui já temos um momento já de evangelismo, de apelo. O que tem distorcido o valor da mulher hoje? A cultura. A cultura tem distorcido o valor da mulher. E a própria mulher também, infelizmente, tem distorcido seus valores, acreditando no que o mundo diz. O feminismo exacerbado, que diz que a gente tem que, né, lutar contra os homens, que a gente tem que... Que é errado ser a mulher, a mulher de casa, a mulher do lar. De casa, a mulher do lar. Esposa troféu, nosso sonho. Se a gente tivesse oportunidade, eu tava falando com um colega essa semana, né, que um rapaz estava sendo criticado porque ele trabalhava e ele dava o dinheiro dele à mulher, que a mulher dele ficava em casa e a mulher dele que administrava o dinheiro dele. Eu falei, ai meu Deus, sabe, se eu pudesse, né? Se eu pudesse não trabalhar, se eu pudesse também ficar em casa. A minha oração é essa, né? Eu estou orando e trabalhando. Profetizando sobre a vida do marido. Exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que o mundo diz, gente. O mundo diz tantas coisas. E aí eu quero voltar para aqui, porque olha o que diz aqui, Anne, no versículo 16. Essa mulher examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ela ganhou e faz uma plantação de uvas. Então, ela examina e compra, ou seja, isso já existia antes do feminismo. A mulher já era empreendedora, já era visionária, já fazia várias coisas, já comprava, já vendia, ela costurava e vendia, fazia cintos. Então, só você ler aqui Provérbios 31. Você está assistindo, leia com calma de novo Provérbios 31. E não fique assim, iludida, não. Tente colocar isso aqui no dia de hoje, para você ver que é possível fazer isso. Então, ela era visionária desde já, Anne. E ela administrava, ele confiava nela, olha a confiança de novo, ele confiava nela, dava o dinheiro a ela e ela pegava esse dinheiro e fez o quê? Uma vinheira. Fala da profissão também, está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho, está sempre ocupada fazendo roupas de lã, ou seja, então ela escolhia o tipo de roupa que ela queria fazer. Ela poderia fazer roupa de quê? De outro tipo de tecido, mas ela escolheu lã e linho, então ela tinha autoridade, não pedia permissão para fazer nada, ela ia lá e fazia, mas com respeito, porque lá no final diz o quê? Seu marido te elogiava, os seus filhos te elogiavam. Mas se ela fosse uma mulher que só fosse pra rua, só cuidasse das coisas da rua, você acha que ela seria elogiada pelos filhos? Não. Não seria exemplo também. Não seria exemplo. O menino já tá sentindo falta dela, então tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter esse equilíbrio. Outra coisa aqui, ó. De lugares distantes, ela traz comida para casa. Essa mulher é uma mulher que ela busca solução. De lugares distantes, ela traz comida para casa. Então, é uma mulher que não cruza os braços. Ela não fica esperando o casamento dela desmoronar para depois resolver. E não é isso que as pessoas falam, né? Que o homem trabalha e ela fica como se fosse em casa esperando um maná, como não é. Ela busca, ela vai atrás, ela trabalha, ela tem uma visão diferente de algo. Exatamente. E isso que tá falando aqui, no 15. Ela se levanta de madrugada, ou seja, ela tem rotina. Ela sabe o que tem que fazer. E ela se levanta para quê? Para preparar comida para a família. Gente, uma mulher ocupada, ela não tem tempo de a sua identidade ser forjada. É verdade. Não tem tempo. Ela vai estar trabalhando o tempo todo, ela vai estar buscando, não tem tempo de dar ouvidos às vozes que falam no que nós não somos em Deus. Exatamente. E essa comida que fala aqui, que ela acorda para preparar comida, não só, que eu entendo, não é só a comida física, é a comida espiritual. Porque ela acorda de madrugada. Ela é a zerinha, Deus, zerinha. Ela é a zerinha, não é nem a primeira, ela é a zerinha, começa a orar, porque a gente levanta, a gente ora, a gente agradece ao Senhor, então... É verdade. Inclusive vocês talvez que tenham filhos, ainda não nasceu, né? Anne ainda não tem, mas com certeza você que tem filhos sabe que
seria muito mais produtivo você acordar antes de todo mundo, para você poder ter o seu tempo. Seu tempo com Deus, seu tempo para você se arrumar, se maquiar, fazer o que tem que fazer enquanto as crianças estão dormindo, enquanto o marido está dormindo. Então até isso, ó, a rotina, a proatividade, a gestão do seu tempo. Ensina. Até isso a palavra nos ensina. Ela levanta para dar ordem às empregadas. Quanto mais você se conhece, você conhece o valor das suas coisas, você se valoriza. Você fala assim, poxa, isso aqui não cabe mais para mim. Mas ela tinha empregada, gente. Nem sempre a gente consegue ter. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, Anne, e para você também. Muitas vezes a gente dá para tirar uns R$120 para pagar uma faxineira por mês. Só uma por mês, não precisa ser por semana, talvez não seja todos os meses, mas de 2 em 2 meses. Isso é merecimento, é você se dar um presente para você mesma. Sim. Tem gente que olha assim, não, vou pagar, esse dinheiro eu poderia fazer não sei o quê. Mas eu vou te desafiar, faça isso, se dê esse presente. Você merece uma vez no mês, de 2 em 2 meses. Tem gente que tem condições de fazer isso, mas não faz porque não sente que merece. Tem gente que contrata o empregado e quer trabalhar junto com a empregada. Entendeu? Então isso também é identidade, é você saber que você merece receber o melhor. Você pode descansar. E Anne é super ocupada, né? Ela tá aqui fazendo trança pra lá e pra cá. Imagine se ela tirar, né, um pouquinho desse dinheiro para pagar alguém. Ela tá descansada, ela tá fazendo o que só ela pode fazer. Porque a empregada dela não poderia vir aqui trançar. Sim. Então tem coisas que não dá para delegar. Então, quando meu filho nascer, por exemplo, vai ter que ter alguém para me ajudar. Porque tem coisas que eu não vou delegar. Você não vai delegar ir para a cama com o seu marido. Outra pessoa vai poder ir para a cama com o seu marido? Jamais. Mas você pode. Então, outra pessoa vai poder preparar minha aula do jeito que eu gosto? Não vai. Então, enquanto eu estou nesse tempo de preparar a minha aula, tem outra pessoa cuidando de coisas que eu posso delegar. Então, tem que ter essa visão. Isso também ser uma mulher visionária, de Provérbios 31, mulher virtuosa, que é uma mulher inteligente também. É uma mulher sábia, né? É uma mulher sábia. Exatamente. E se não tem sabedoria, pede a Deus. Exatamente, que é o professor dos professores. Eu vou chegar nessa parte. Quais características definem uma mulher virtuosa na prática? A gente quase acabou de falar. Quase acabou de falar. Então, olha aqui, ó. Ela é esforçada. A mulher virtuosa é uma mulher esforçada, que não espera as coisas caírem do céu. A Bíblia fala no versículo 17 que ela é uma mulher forte. E observe que uma mulher forte significa uma mulher saudável, você concorda? Sim. Que para ser forte tem que ser saudável. Com certeza. Então, se ela é saudável, ela se alimenta bem. Ela se alimenta bem fisicamente, é uma mulher que faz exercício, já vou puxar a orelha de vocês, faz exercício, ela se alimenta bem, ela bebe água, então para ser forte ela tem que ter tudo isso, senão essa força um dia vai acabar. É verdade. É porque na Bíblia não tem falando sobre exercício, mas nós estamos trazendo para o dia de hoje. A gente está indo no profundo. E aí você precisa pedir discernimento ao Senhor, sabedoria, para que você consiga ir além daquilo que sair do raso. Sair do raso, exatamente. Sai da areia, gente. Começa já a ir para a água. Profundo. Então, esforçada, forte, trabalhadora. Observe que a outra característica, versículo 18, ela conhece o valor de tudo que ela faz. Ou seja, ela tem autoimagem fortalecida, ela sabe quem ela é, tem identidade. Ela conhece, você conhece o valor do seu trabalho, Anne? Com certeza. Eu também conheço o valor do meu trabalho. E quanto mais você se conhece, você conhece o valor das suas coisas, você se valoriza. Você fala assim, poxa, isso aqui não cabe mais pra mim. Eu mereço mais. É soberba, não. É porque você sabe quem você é, que você merece. O que você está investindo, o tempo que você está colocando lá naquilo. Exatamente. O quanto aquela pessoa recebe das suas mãos. Então isso também tem identidades, características de uma mulher virtuosa. Outra coisa, ela ajuda os pobres e os necessitados. Também uma característica de uma mulher virtuosa é servir. Ela não olha só para si. Ela olha para o outro também. Ela se doa. Assim como o Senhor, né? No momento que ele serviu os discípulos ali, ele mostrou o que é que a gente tem que fazer. Servir, o ato de servir. Exatamente. Será que você está só retendo, só se aproveitando? Tem gente que fala assim, eu não tenho uma amiga. Por
Por que será que você não tem amiga? Será que você é uma boa amiga? Nos momentos que você foi amiga, você realmente foi amiga? Foi amiga de verdade. Olha aí. Então talvez às vezes a gente não tenha umas coisas porque a gente não foi aquilo. Porque a gente Ou não quando plantou. A gente teve, a gente não soube aproveitar, não soube valorizar. Outro ponto, quando faz muito frio, ela não se preocupa porque a sua família tem agasalhos para vestir, ou seja, ela cuida da casa dela, gente. A casa dela não é uma casa que dá bicho, não é uma casa que fica desarrumada, não é uma casa que a pessoa tem nojo de entrar, é uma pessoa que cuida da sua casa, isso também é característica. E cuida dos seus, né? Porque se dá agasalho é porque ela já pensou antes do frio. Antes do frio chegar, ela tá no verão, mas deixa eu preparar aqui os agasalhos, porque vai ter a temporada de frio. Exatamente. Outra característica da mulher virtuosa, Anne, ela faz cobertas, usa roupa de lã e de linho, tecidos finos. Ou seja, ela também cuida de si. Ela faz a roupa pro outro e faz pra ela. E não é qualquer roupa, é linho fino. Você tá se arrumando, linda? Tá se arrumando, tá se cuidando do seu cabelo, da sua sobrancelha, tá se maquiando de vez em quando, tá botando uma roupa bonita. Então a mulher virtuosa, ela também cuida de si, da sua aparência. A aparência não importa, sim. A aparência importa. E você que tá solteira, a primeira coisa que chama a atenção do homem é a beleza. Você pode ser a mulher de Deus, pode ser a mulher de oração, mas o que é um impacto, é né? o impacto, é o primeiro impacto. Aí depois, se você não for mulher de Deus, for bonita, não for mulher de Deus, não for mulher sábia, não for mulher atraente, não for mulher interessante, aí não tem como. Mas a primeira, assim como você também que tá solteira, o que chama a primeira atenção em você é o quê? No homem? É ali, não precisa ser um Brad Pitt, não precisa ser um homem, né? Mas é algo que chamou a atenção, alguma coisa nele. Trabalho, a mesma coisa, vai procurar trabalho, a beleza importa. É o cuidado que você tem com a sua aparência. Então, preste atenção nisso. E a aparência também desenvolve a essência, né? Do que nós somos. Exatamente, de fora pra dentro. Como desenvolver essas qualidades no dia a dia? Todas essas que a gente falou. Todas essas. Como desenvolver? Estudando, lendo livros, tendo referências boas. Seguindo o Manu no Instagram. Me seguindo também. Seguindo outras mulheres de Deus também. Outras mulheres que são muito inteligentes e interessantes. Que compartilham, que servem. Olhando para a palavra de Deus, que a gente já falou isso várias vezes. Então, querendo. Quando você quer algo, você vai buscar. Assim como a mulher de Provérbios 31. Ela ia buscar soluções, navios mercantes, e trazia soluções. Então, se você tiver essa visão de sempre solucionar os seus problemas, você vai conseguir, gente. Tem muitas jovens que estão crescendo sem referência, não é? Sem referência de família, com a referência, na verdade tem até referência, mas é uma referência distorcida, ruim, né? Algumas cantoras aí, alguns artistas. Então, eu acho que a gente tem que pensar na gente e pensar também nas meninas que estão aí vindo essa nova geração. Então, como desenvolver no dia a dia, servindo, colocando em prática. Se eu começo a servir, parar de olhar para mim, servir o outro, ter a oportunidade de servir, vá. Você desenvolve a característica da mulher virtuosa. Orando, pedindo sabedoria a Deus, lendo a Bíblia, jejuando. Tira um dia na sua semana para você jejuar. No ano passado eu coloquei uma meta para mim, que foi jejuar uma vez por semana. Eu estava jejuando toda quinta-feira. Pela misericórdia de Deus eu consegui cumprir. Hoje eu não posso mais jejuar porque da gestação, né? Mas eu faço um propósito, tirando açúcar. Então isso alimenta o nosso espírito, deixa a gente mais sensível à voz de Deus. Com certeza. Não é uma troca, né? Não é uma troca. O jejum é algo que a gente sacrifica a nossa carne para que ficamos sensíveis a ele, ao que ele fala, ao direcionamento dele. A gente fica sensível ao ponto de falar assim, essa foi pra mim. Gente, é surreal. Surreal quando a gente tá fazendo jejum. O Senhor fala conosco em tudo, até mesmo numa formiga a gente é ministrado. Olha a formiga levando a comida ali
sem precisar de um patrão. Ela trabalha porque ela sabe que em algum momento ela vai precisar. Então a gente é ministrado até nos líderes do campo. Exato. Quando a gente está fazendo um jejum, um propósito, um voto com o Senhor. É muito bom. Mas a gente tenta praticar e a gente pedir ao Senhor, Deus me mostre, faça pequenas orações. Pequenas orações. Deus não dirá o meu pecado. Eu falei isso a Deus um dia desse e ele me mostrou, seu pecado é esse. Aí eu falei com meu marido, ele, não, você não é assim não. Eu falei, eu sou. Você que não sabe, você mas não Deus sabe. Quem me criou sabe. Gente, então, olhe para o que você precisa mudar. Olha o que está dizendo aqui no 25. Ela é forte, falou de novo que é forte, Andy. Ela é forte, respeitada e não tem medo do futuro. Aqui eu já trago para a vida emocional. Se ela não tem medo do futuro, ela tem um emocional estável. Ela tem um emocional estável. Também cuide disso. Cuide da sua vida emocional. Faça terapia, faça mentoria. Cuide da sua mente também. Entendeu, gente? Porque muitas vezes as suas emoções empatam de você ter uma fé fortalecida. Porque você está preocupado com isso, preocupado com aquilo. Que aí já começa a gerar ansiedade. E lá na frente, síndrome do pânico. Exato. Aí lá na frente, uma depressão. Exatamente, falta de fé. Então, uma coisa, claro que vai ligando a outra. Então, se alimente bem. Cuide do seu corpo, que é templo do seu espírito. Aí, é mente, corpo e espírito. É a tríade. É a tríade. Corpo, alma, mente, espírito. Porque um impacta no outro. Então, a terapia ela não vai substituir a Bíblia em momento nenhum. Elas andam juntas, entendeu? Claro, Deus em primeiro lugar. Mas você também precisa cuidar. O apóstolo Milton falou hoje sobre terapia. Se for preciso, faça. Mas escolha bem um profissional que você vai fazer. E um profissional que seja direcionado por Deus também, né? Exatamente. Que tenha uma fé estabelecida na mesma que a gente crê. Exatamente. Porque se for de uma crença diferente, talvez aí vai confundir ainda mais a sua mente. Cuidado. Você já viveu um processo em que Deus trabalhou em áreas específicas em você? Já. Demais, vários. Mas eu mais gosto de falar do meu casamento. Ai, gente, vou contar pra vocês meus testemunhos, né? Tem tempo? Tem. Eu vim de uma família disfuncional, como a maioria das pessoas, né? Traições, agressões. E aí eu vim crescendo, eu morava com os meus tios até os 10 anos, depois fui morar com os meus pais biológicos. E aí era a mesma história, era agressão, era traições, era muita coisa que acontecia. E eu cresci dizendo que eu não ia casar, que eu não queria casar, que eu não queria ter filho, que eu ia mandar no meu marido, que eu ia mandar ele embora se ele precisasse de alguma coisa, sabe? E eu cresci com aquela... E aí, aos 14 anos eu me converti. Mas isso não mudou na minha mente. Eu continuava com esse mesmo pensamento de que não quero ter filho, não quero casar, porque o trauma estava enraizado. Ainda não tinha aberto para o Senhor trabalhar nessa área da minha vida. Mas 14 anos, né? Você ainda no meu caso foi, eu estava ainda... Amava o Senhor, me entregava, me doava, servia muito, estava envolvida em tudo. Mas ainda tinha aquela raiz. Mas ainda tinha aquela raiz ali, que eu não deixei o Senhor acessar. E aí, o que aconteceu? Eu estudei, né? Fiz a faculdade e tal. E aí, Felipe apareceu. E eu ainda estava ali. E eu casei com medo. Casei com medo ainda de acontecer aquilo. E aí a gente viveu um processo muito difícil no nosso casamento. Ele também tinha as questões dele, os pais dele. Diferentes, né? Diferentes. Imagine, duas pessoas diferentes. Duas pessoas traumatizadas. Casaram, ele com os hábitos, com o que ele aprendeu também com o pai dele, com a família dele, e eu com os meus. E aí a gente teve muito conflito no primeiro ano de casamento. Fazia algumas coisas também que a minha mãe fazia. E eu achava que ele também ia fazer o que meu pai fazia. E aí... E achava que era o certo ainda. A gente fala que acha que é o certo. Que é o certo, que é o normal, que... Aprendi assim e vi isso. Assim, eu não tenho outra referência, então...
Só que chegou uma hora que eu comecei a buscar referências de casamentos bons. Eu falei, não, poxa, não dá pra viver assim. E foi uma época que eu fiquei muito triste, eu fiquei com a autoestima abalada, eu fiquei muito abalada, eu nunca tinha me sentido daquela forma. Arrasada, Deus, como é que pode? Eu casei, né? Eu me guardei pro meu marido, esperei e tal, não sei o quê. Fiz tudo certinho. E eu não mereço viver isso e tal. Por quê? E aí eu comecei a mergulhar na palavra de Deus. Na palavra, comprei livros também de casamento. Estudei, fui buscar referências onde tem, né, na rede social, né, que tinha no Instagram, tinha umas mulheres que falavam de casamento, e eu comecei a aprender, colocar em prática e trabalhar minha identidade. Que estava totalmente distorcida. Estava totalmente distorcida, estava acreditando que eu era aquilo que eu estava vivendo. E aí, um belo momento, Deus falou comigo. A história da sua mãe é a história da sua mãe. Eu tenho uma nova história para você. Você não precisa repetir a mesma história, não precisa ter medo da mesma história. Deus falou comigo, se você tem medo, você não confia em mim. Esvaziou a bagagem, né? Tirou, isso aqui é da minha mãe, isso daqui é do meu pai. Exatamente. Foi tirando. E Deus teve acesso ao lugar até a cura. Exatamente. E aí eu parei de agir como eu aprendi, como eu via a minha mãe agindo. Porque de certa forma eu estava agredindo meu esposo, de certa forma eu estava sendo arrogante, de certa forma eu estava sendo o que eu não deveria fazer, não estava sendo a esposa sábia. E comecei a buscar, porque eu só queria mudar ele, né? Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E eu comecei a mudar a mim mesma. Quando olhar pra mim. E isso é verdadeiro reconhecimento, gente. Quando a gente pede ao Senhor para mudar primeiro nós, para que o outro veja a sua mudança e fala, pô, por esse motivo eu acho que eu também devo mudar. Exatamente. Né? E aí quando você muda, é automático, é quase que automático, porque você sai de um lugar e aí você também começa a aprender a se posicionar. Não, isso aqui eu não aceito. Isso não combina com o meu casamento, eu não sonhei com um casamento dessa forma, e você vai se comunicando da forma certa, não é brigando, não é xingando, não é fazendo, não. A gente não xingava, né? Mas assim, eu aprendi a me posicionar, eu aprendi quem eu era, que Deus tinha pra mim, aprendi a forma de me comunicar da forma certa, e comecei a olhar pra mim. E comecei a honrar o meu marido como um homem de Deus, porque mesmo com os erros dele, ele era um filho de Deus também. E eu comecei a honrar ele como filho de Deus, mesmo com os erros, porque foi isso que Jesus fez por nós. Exatamente. E faz, né? E faz até hoje. E aí, as coisas foi... A gente fez terapia também de casal. Fizemos terapia, muito importante. E o que contribuiu também, Anne, foi que ele se permitiu estar junto comigo. Nesse processo. Ele também queria mudar, porque é difícil, não é impossível, mas é mais difícil quando a mulher tá lutando sozinha, o homem não quer nada. Entendeu? É verdade. Então ele quis, isso ajudou bastante. Então ele quis, vamos lá, vamos mudar. Ele falava que eu não entendo porque eu faço isso. É algo muito inconsciente, às vezes, da pessoa, né? É algo que estava enraizado também. Enraizado, exatamente. E aí pronto, e aí fluiu. Aí foi esse processo que eu vivi. Foi um processo de cura na minha alma. Que depois que você foi pegar o manual, que é a Bíblia, desmiuçou tudo direitinho. Exatamente. A mulher de Provérbios. A mulher de Provérbios. E aí consegui. Hoje eu tenho um casamento feliz, hoje eu tenho um fruto do nosso amor, o fruto tudo da que nossa ela falou cura. Que não ia ter, ela tem hoje. O casamento feliz, o filho. Não vou ser mãe. Não vou casar, não vou ser mãe. Não tinha, Felipe não tinha perspectiva de tudo que a gente construiu hoje, né? As coisas que a gente comprou, as coisas que a gente construiu. Então, gente, é possível você ter um casamento feliz. Existem homens bons. Deus tem o melhor para você. Então, não perca a esperança, não perca a fé, porque Deus faz. Como lidar com a pressão e a comparação nas redes sociais? Não é fácil. Não é fácil não se comparar, porque você sempre vai se comparar mais baixo.
Você A gente sempre se reduz, né? sempre se reduz, sempre se reduz. Então, como não se comparar? Uma das coisas é você se expondo menos. Se expondo menos a aquilo que te machuca ou aquilo que você não está preparada para ver. Eu já fui essa pessoa que não estava preparada para ver algumas coisas, eu me inferiorizava. E além disso, a gente sabe o que eu fazia? Às vezes eu tinha tanta comparação que eu achava até que as pessoas iam se comparar comigo também, porque às vezes eu me doía tanto com o que o outro estava vivendo. Meu casamento estava horrível. Então, quando eu via aquilo ali, eu ficava muito triste. E aí, quando eu comecei a ficar bem, sabe o que vinha na minha mente? Não poste não, porque tem pessoas que não estão bem, elas vão ficar tristes quando ela vê você bem. Olha que loucura. Olha que mente. Planta do inimigo mesmo. Planta do inimigo, exatamente. E aí, como foi que eu mudei essa mentalidade? A minha bênção vai inspirar as pessoas, ela não vai causar inveja. Não vai causar. Pode haver comparação, mas só que não é culpa minha mais. Eu não posso deixar de postar porque fulano vai ficar triste. Entendeu? Ela tem que se tratar, ela tem que se curar. Como eu fui me curar, permitiu ser curada, né? Ela tem que se tratar. Então, e confiar que hoje o pastor falou algo sobre, né? O filho dele tem síndrome de Down, o pastor Joshua falando, né? Que não existe pessoas anormais, existem pessoas perfeitas para o propósito de Deus. Ele é perfeito, Nathan é perfeito para o propósito de Deus. Então, meu marido lá atrás, que para mim era ele estava sendo perfeito ali para o propósito de Deus. E para gerar testemunhos. E para gerar testemunhos, eu ajudo milhares e muitas mulheres por causa do que eu vivi. Mas isso não significa que você que está namorando agora com um homem errado, esse vídeo aqui é pra você observar se é isso que você quer continuar. Porque casamento é diferente. Você casou, vamos consertar, né? Mas namoro não, gente. Você analisar, escolher e mandar embora se não prestar. Entendeu? Mas namoro pode dar errado, o noivado pode dar errado. O que não pode dar errado é casamento. Exatamente. Então, se cure agora enquanto está no namoro, pra você ter força e possibilidade para dizer não, porque muitas mulheres não conseguem dizer não ao namoro. Porque tem isso, né? Também que eu vi, solteiro é só inteiro. Você precisa estar inteiro para estar junto com o outro, para completar. Porque se você não estiver inteiro sozinha, que é solteiro, você não tem como estar com o outro, compartilhar com o outro. Nada. Então, uma mulher que tem identidade, sabe quem ela é, sabe o que os propósitos de Deus para a vida dela, ela se compara menos. Sim. Eu não vou dizer que não se compara. Mas, porque a gente é oscilante, a gente é humano, pode cair, né? Um momento ou outro pode, mas ela se compara menos. Então, como não se comparar? Fortalecendo a sua identidade, declarando a palavra sobre sua vida todos os dias, crendo no milagre todos os dias, não se expondo sabendo com que você se alimenta. Você se alimenta de Big Brother? Você se alimenta de quê todos os dias? É verdade. Quanto mais você se alimenta de coisas que fortalecem a sua fé, você se compara menos. É bem que o Big Brother pegou, ele pegou. Eu não assisto não, mas toda hora o Instagram manda um negocinho, a gente já para assistir. Qual o papel da intimidade com Deus na construção de uma mulher virtuosa? O papel completo, gente. O papel do relacionamento com Deus. Na identidade de uma mulher virtuosa. Vamos para a Bíblia. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Tem umas versões que falam assim que a lâmpada dela não se apaga à noite. A luz não se apaga. Aí eu peguei a palavra luz, lâmpada. O que a palavra fala de lâmpada? Lá em Salmo 119 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos caminhos. Então, o que eu aprendi sobre isso? Que essa lâmpada não se apaga é que ela não deixa, que ela não esquece os ensinamentos do Senhor. Então, essa mulher, para ela conseguir tudo isso, ela não esquece, ela não deixa apagada a sua mente a palavra do Senhor. Então, ou seja, quem é o mentor dessa mulher? Deus. Deus é o mentor
mentor do casamento dela. Deus é o mentor dos filhos, da criação dos filhos. Deus é o mentor do seu trabalho. Então, além desse versículo da lâmpada, que é a luz para os caminhos, lâmpada também tem tudo a ver com azeite, né? Antigamente o azeite que deixava a lâmpada, as lamparinas acesas, e quando o azeite apagava a luz. E o azeite na Bíblia é representado pelo Espírito Santo. Então essa mulher, ela tem uma intimidade com o Espírito Santo, ela tem um relacionamento com o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo na Bíblia? Ele é um professor também. Sim, é o que o Senhor deixou para que nos conduzisse, né, a nossa vida. Exatamente. Então a intimidade com o Senhor tem tudo a ver com caminhar com o Espírito Santo, a ter intimidade com o Espírito Santo, a fazer devocional todos os dias. Então a intimidade, ter intimidade com o Senhor nos ajuda a ser uma mulher virtuosa, a você separar todos os dias para orar pela sua casa, né? Para buscar o Senhor, louvar o Senhor, jejuar, como eu já falei, ler a palavra de Deus. Então, não tem como você ser uma mulher virtuosa sem se dedicar. Agora, eu quero fazer um parêntese aqui, ó. Não significa estar na igreja 7 dias por semana, 5 vezes na semana. Não é sobre estar na igreja, porque tem muita gente que está na igreja, mas não busca o Senhor. Entendeu? Que fácil fazer, que serve. Eu já fui uma pessoa assim que está na igreja e está na igreja. Quando sai da igreja, volta a ser tudo normal, tudo como era. Tudo que foi falado na igreja não coloca em prática. Exatamente. Eu já tive feridas assim, emocionais que eu estava ali servindo, mas eu queria ser visto, eu queria preencher um vazio. E não é sobre isso, é fazer para Deus por amor, por reconhecimento pelo que Ele faz, para Ele, entendeu? Então não confunda as coisas. Você pode não fazer nada na igreja. E pode estar sendo dedicada totalmente a Deus. Sendo dedicada a Deus. Como? Cuidando do seu marido, cuidando da sua casa. E o primeiro ministério é a sua família, né? Família, exatamente. Tem mulheres que ficam chateadas realmente assim por não estar se dedicando tanto à igreja. Mas quando a gente que é solteiro, a gente tem 100% de entrega ao Senhor. Mas a partir do momento que você se casa, aí já não tem como ser 100% na igreja. Não é como antes. Não é como antes. É saber, né, ter sabedoria para discernir. Exatamente. Então, gente, peça a Deus direção, com a intimidade com Ele, que Ele vai te direcionar. Para que eu nasci, Pai? Qual é o seu propósito para a minha vida? O que é que você quer que eu faça? Como é que eu cumpro os seus propósitos? Hoje eu estou aqui cumprindo um propósito, falando do meu testemunho, do meu casamento, da minha vida, aquilo que eu falo, abro o meu Instagram e falo. Então, eu posso dizer que eu estou contribuindo, já estou fazendo a obra. Isso aqui é fazer a obra. É contribuir com o reino, com certeza. É contribuir com o reino. O meu Instagram faz parte da obra do Senhor. Então, se eu não fizer nada dentro... Algumas pessoas foram chamadas para trabalhar dentro da igreja. Outras não foram chamadas para trabalhar dentro da igreja, mas está dentro do reino de Deus. Entendeu? Nem todos foram chamados para serem pastores, nem todos foram chamados para estar na mídia, nem todos foram para a recepção. Então você precisa entender para que você nasceu. E talvez você nasceu para cuidar da sua casa. Com certeza. E Deus estará servir a sua casa. E Deus estará sendo glorificado e você está trabalhando no reino de Deus, formando um homenzinho para a glória de Deus, uma mulher, né? Seus filhos. Então entenda para que você foi chamado. Muito forte, viu, velho? Eu tô aqui sendo ministrada. Amém. Fazer trança também pode ser. Então, Deus tá na área, né? Eu acho que a área de autoestima, a gente mexe muito com o mundo que já tá desconfigurando o que é ser uma mulher. Hoje, quando eu venho receber alguém que tá com a identidade, a palavra, você fala assim, você consegue inserir o Senhor ali durante o dia todo. Aqui a pessoa já é ministrada o tempo todo. Sempre, e tem uma palavra que eu sempre falo, porque geralmente sempre é a mesma coisa que eu falo.
que o Senhor fala assim, vem a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Gente, é surreal, porque as mulheres, elas vêm fazer algo porque já estão cansadas. Ai, tô cansada de me ver assim. Tô cansada de olhar pra minha cara a mesma coisa. Então, é uma pessoa que não está sendo renovada, porque todos os dias somos renovadas no Senhor. É uma pessoa que ainda não tem aquela intimidade com Deus. Porque quando a gente tem essa intimidade com Deus, a gente é renovada em tudo, tá? Não é terapia, mas é terapêutico. É. É muito bom, é muito bom. Como equilibrar a vida espiritual, emocional e rotina? Essa mulher é equilibrada. Você vê que ela te mentor, ela vendia. Então dá tempo, gente, dá tempo de tudo. Só você organizar, faz um cronograma, entendeu? Escolhe um horário para você fazer seu devocional. Vai ser de manhã, faz. O horário do seu trabalho, você não tem trabalho de 8 horas, de 4 horas, tem horário do seu trabalho. É só você separar o seu tempo. Só separar o tempo que dá certo, não se distrair. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes 3. Então, 3:11. Você separa, organiza e vai fluir. Inclusive eu tenho um e-book que fala sobre isso aqui. Eu vou liberar, vou voltar a liberar esse e-book para vocês. Por favor. Ensino lá como é que eu faço para organizar minha vida e tá tudo lá. A rotina lá E tem coisas que são prioridades. Você não vai dar conta de tudo, mas você vai dar conta do muito que Deus te confiou. Então, às vezes, você tem que saber o que é que Deus me confiou, o que é que Deus quer pra mim. O que é importante pra mim fazer hoje, o que é importante pra eu fazer na minha vida. O que não foi importante, você vai tirando, eliminando. Quando você começa a eliminar, você vê que o tempo vai sobrando. E isso é quando você sabe o seu propósito real ali. Exato. Aí você vai eliminando totalmente o que não faz parte do seu propósito mais. Não faz parte, estou eliminando. E vai seguindo a vida bem mais leve, porque o fardo do Senhor é leve. Amém. Qual o conselho que você daria para uma mulher que não se sente suficiente? Tudo se resume na palavra de Deus. Mas, sim, busque ao Senhor. Outra coisa que eu não falei, eu falei de amizades, mas tenha boas amizades. Tenha boas amizades, porque nós somos seres relacionais, né? Nós nascemos para andar em comunidade, para andar no meio de pessoas. E se você tem amigas de verdade, se você tem pessoas que você pode contar, que você pode sair, isso vai tornar sua vida mais feliz. Isso vai tornar sua vida mais feliz. Uma outra coisa que você pode fazer é ter vida própria. Ter vida própria. Eu já fui, logo quando eu casei, eu queria fazer tudo com o Felipe, meu esposo. Assistir filme com o Felipe, vai pra com o Felipe, puxar com o Felipe. E isso não é ter vida própria. Nenhum homem gosta de uma mulher que quer fazer tudo com ele. Isso não é legal. Então você precisa ter a sua vida própria, se sentir completa. Comece a fazer coisas sozinhas. Isso é muito bom. Vai no shopping Vá no shopping sozinha. Eu nunca fui no cinema, não gosto muito de filme, não. Mas diz que é bom. Diz que é bom ter essa experiência. Vá no shopping sozinha. Vá na praia, também não sei. Tá perigoso assim, né? Mas já almoce sozinha. Escolha sua própria. Porque às vezes quando a gente tá com outra, a gente fala assim, você quer comer o quê? Aí a gente às vezes não para de ter a nossa escolha ali naquele momento. Exato. E escolhe, vamos comer o que você quer. Mas vá com uma sozinha, saia sozinha. Tenha um momento das suas próprias escolhas sozinha. Exato. Porque isso é se sentir suficiente. Você se basta, você não precisa de uma pessoa, uma opinião, precisa de alguém para dizer o que você tem que fazer. Mas eu também falo, faça terapia. É verdade. Faça terapia. Isso não veio de agora. Se você não está se sentindo suficiente, isso já veio já da sua infância. E você foi carregando, você vai levar isso para os seus relacionamentos, você vai levar isso para o trabalho. Então, em todo lugar você vai se sentir insuficiente e você não vai fluir na sua vida. Em nada, né? Em tudo nada. Você vai querer buscar algo ali que preenche aquilo que não está preenchido. Exatamente. É um vazio. É um vazio. E isso é um risco de você buscar. Tem gente que busca na comida, em pessoas, mas tem gente que vai buscar nas drogas, tem gente que vai buscar na prostituição, tem gente que vai buscar
até no suicídio, né? No final das contas, vai para depressão. Então, busque ajuda profissional. Tem gente que, se a questão for dinheiro, né? Tem opções aí baratas, tem o SUS também. Deus também te ajuda. Deus te ajuda. Tenha tempo com Ele todos os dias para você se manter firme. E saiba quem você é. Busque a sua identidade. Se valorize. Estude. Trabalhe, seja o melhor. Preencha essa mente com outras coisas. Dê o seu melhor no seu trabalho. Dê o seu melhor em tudo que você fizer. Aqui tem outra palavra que diz assim: a formosura, já no final, é ilusão e beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será elogiada. Então é uma coisa assim, natural. Muitas vezes as mulheres buscam o vazio que ela tem, ela vai se expor no Instagram, né? Vai se vulgarizar, vai botar uma roupa vulgar para chamar atenção através do seu corpo, porque ela não tem identidade ainda, ela precisa chamar atenção através do seu corpo. Quem sabe quem não precisa chamar atenção através do corpo? Então ela é naturalmente elogiada. Uma mulher bonita é bonita, ela não precisa de nada. E quando você tem o brilho do Espírito Santo, quando você chega, você fala: nossa, como você tá diferente, nossa, tem algo em você brilhando. E as pessoas às vezes não sabem nem explicar o que é, mas tem algo em você, sabe? É um vazio realmente que é totalmente preenchido. E todos os dias a gente tem que buscar, porque senão a gente realmente cai, porque hoje em dia as redes sociais, tudo influencia para distorcer quem nós somos. É verdade. E aqui tem um versículo que fala assim: o seu marido é estimado por todos, um dos principais cidadãos do lugar. Ou seja, essa mulher, ela é influenciadora. A gente já é influenciadora, tá vendo, velho? E eu fazia assim, eu olhava pra aqui e falava assim: poxa, minha vida não tá assim não. Aí começava a estudar pra mudar, entendeu? Orar. Estratégias. Senhor, me dá uma estratégia pra que mude. Exatamente. Gente, as orações são tão simples, assim. Eu não preciso colocar palavras bonitas. Ai, as escamas dos meus olhos. Não. Eu quero orar também assim. Mas eu falo com o Senhor assim, do meu jeito. Ô, Senhor, o negócio aqui tá brabo hoje, viu? Meu Deus, me dá uma estratégia aí, me dá uma luz. E aí vai desenrolando. O Senhor, Ele conhece o seu coração, Ele sabe que você está falando com Ele verdadeiramente. Que você realmente está precisando dEle, que a gente somos dependentes do Senhor. Sim. Então, quando a gente mostra essa dependência, que sem Ele não fazemos nada flui. Nada flui. E aí eu olhava pro meu marido e falei: meu marido não está sendo um marido estimado, não. Meu marido não está prosperando, não. Meu marido isso não está acontecendo na minha vida, Deus. Então, o que é que eu tenho que fazer? E aí, eu preciso mudar. O que eu preciso, não é ele, é eu. O que eu preciso fazer para o meu marido ser assim? E aí, assim, muda tudo. Muda tudo. Estamos chegando no final. A última perguntinha. O que Deus pode fazer na vida de uma mulher que decide se posicionar nele? Deus pode abrir portas. Deus pode transformar o casamento. Deus pode fazê-la prosperar financeiramente. Deus pode dar filhos. Deus pode fazer ela ser conhecida. Tem uma promessa lá em Gênesis: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu te abençoarei e o seu nome será famoso. Você será uma bênção para outras pessoas. Eu abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Então, a bênção já está liberada. Aí lá em Gálatas 3:13 que fala que a mesma bênção de Abraão está sobre nós. Por meio de nós, Anne, Deus pode fazer. Uma mulher que se posiciona, Deus faz milagre. Deus cumpre promessa. A resposta é tudo. O que Deus pode fazer? Tudo que essa mulher se apropriar, tudo que essa mulher acreditar, porque já está tudo liberado. A gente não precisa fazer para receber mais nada. As bênçãos já estão liberadas no mundo espiritual, mas só vai ter acesso quem se posicionar. E a posição é no mundo espiritual também. É profetizando todos os dias.
meu marido é uma bênção, meu marido é uma bênção, meu marido é um homem santo, meu marido... Então, mesmo as circunstâncias não mostrando que seja, você declarando, ele é uma bênção, ele é um homem de Deus, ele se posiciona perante a palavra. Exatamente. Você vai declarando. E foi assim que a minha vida mudou, declarando a palavra sobre meu marido e honrando. E a fé, a Bíblia fala que a fé é fazer mesmo sem ver, né? Não é vendo. Então, você olhar para o seu marido, ele fazendo tudo de errado, e você tratar ele como se ele já fosse aquilo que ele não é ainda. Isso é muito... Já compra espiritual. Isso, gente, é uma guerra. É ser uma mulher sábia demais, é ser uma mulher de provérbios. É ser uma mulher de provérbios. Eu vi um testemunho da pastora Jaqueline, eu não lembro da igreja. Ela descobriu sobre uma traição do marido dela. A primeira coisa que ela falou foi: gente, ele não vai mais pro inferno. A primeira coisa que ela falou: ele não vai mais pro inferno porque ele falou. Confessou o pecado. Gente, a gente não pensa isso não. Ela é muito sábia. A gente não pensa que ele vai pro inferno. A gente quer desgraçar com a vida dele, acabar com tudo, porque a gente acha que eu não mereço, não, a gente só pensa em nós, mas naquele momento ali ela pensou nele. Isso é ser uma mulher sábia, isso é uma mulher ser uma mulher de provérbios de fato, isso é uma mulher que está ligada ao Senhor, porque o Senhor que direcionou a vida dela naquele momento para que ela pensasse dessa forma. Então é muito forte, quando a gente tem essa aliança com Deus, a gente se torna de fato uma mulher de provérbio, uma mulher virtuosa. E você que está assistindo, talvez seja aí com você que está com um marido que te trai, que você já está na beira assim, do divórcio, que você já está sem esperança. Creia, mulher. Creia que Deus faz. Ele renova, né? Só você sabe a dor que você está passando agora. Só você sabe. Mas se você se posicionar como uma mulher sábia, não é mulher sábia aceitar as coisas erradas, é aprender a se comunicar da forma certa, a entender a sua identidade, o que você merece receber, o que você aceita ou não aceita, mas se comunicar da forma certa e pedir a Deus sempre direção em tudo que você vai fazer, tudo que você vai se comunicar, o seu casamento vai mudar. Verdade. Tem Quarto de Guerra, né? Tem um filme que é muito legal, que ali ensina como é que você fala com o inimigo, para tratar desse inimigo que está ali causando aquilo, causando certas coisas. E às vezes a gente atrai, né? A gente, por falta de discernimento, a gente abre portais no mundo espiritual. E aí a gente, para fechar esses portais, só o direcionamento de Deus. Verdade. Sem Deus a gente não consegue fazer nada. Gente, sem Deus a gente não nem consegue tem fazer nada. Nem tem. Inclusive, gente, eu tô montando um curso. Sim. E é uma jornada para as mulheres que também tá sofrendo no casamento, que precisa de uma direção, que precisa de saber como agir, como superar essa crise. Então, mês que vem vai estar sendo liberado aí para vocês, que é a minha experiência pessoal, tudo que eu fiz na prática mesmo, assim, detalhadamente. Aqui eu falei, mas não falei detalhado. Então, detalhadamente, o que eu fiz, o que eu faço até hoje para que meu casamento seja lindo, maravilhoso, abençoado. Então, tá lá. Se você também quiser comprar para prevenir os erros, também te indico também. E espero vocês lá e comentem aqui qualquer dúvida, se tiver qualquer dúvida, né? Se quiser fazer alguma pergunta, comente nesse vídeo que a gente responde. Muito obrigada, Manu. Muito obrigada por ter disponibilizar, por ter contado um pouco do seu testemunho, que as meninas possam seguir. Porque você realmente, eu vejo uma mulher virtuosa. Quando eu chamei você para fazer o vídeo, eu falei assim, nossa, o tema é esse. É mulher virtuosa, fui direcionada pelo Espírito Santo, claro. Amém. Mas é porque eu vejo em você essa mulher virtuosa e que outras pessoas possam ser alcançadas através da sua vida. Amém. Amém. Obrigada.